Personalidades da nossa região. Agora na Rádio Sarandi, cá entre nós. Muito boa tarde, estamos começando mais um Cá Entre Nós aqui na Rádio Sarandi. Hoje, dia 29 de outubro, agora são 13h06. Cá Entre Nós, que tem sempre o apoio de Sicredi. Para os produtores rurais, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. Quem quiser, iniciar o seu planejamento pode conversar com os gerentes em qualquer uma das agências, porque o Sicredi é ter com quem contar. Coprel Telecom não dá mais para a internet decidir onde você pode se conectar dentro de casa. Com os planos Prime da Coprel Telecom, você tem internet em toda a casa. Planos de até 1 GB de velocidade para assistir, trabalhar, estudar e se divertir sem travar. Você pode ligar ou mandar um WhatsApp para 0800 039 0039 e ter hoje mesmo toda essa conexão. Coprel Telecom, conectando você ao futuro. A partir desse momento, você também pode nos acompanhar através do Facebook da Rádio Sarandi, pode mandar o seu comentário por lá, compartilhar esse conteúdo e lembrando que depois que encerra a entrevista, a gente também está no canal do YouTube da Rádio Sarandi. Então, fica disponível lá esse conteúdo para você reassistir. E para o Cá Entre Nós de hoje, a gente está recebendo com muita alegria o Padre Clailson Natal Barpe, ele que é pároco aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Sarandi. Nós vamos conversar um pouco sobre a aproximação, essa preparação para o Dia de Finados. Por que desta data, O que é importante se lembrar nessa data e também um pouquinho da programação que a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, as comunidades também estão preparando. Padre Clailson, boa tarde. Sempre um prazer conversar contigo aqui na Rádio Sarandi. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sarandi. Para mim também, eu agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui nestes microfones. Para a gente começar, então, Dia de Finados, celebrado agora no dia 2 de novembro, um feriado religioso, é dedicado é um momento, dedicado, Padre, a orações, às homenagens aos que já faleceram, aos que já partiram, especial às almas do purgatório aí. Por que desta data? O que a gente deve lembrar nessa data aí, no Dia de Finados? Muito bem, é pertinente a dúvida, a pergunta. A Igreja Católica ela vem para manter uma tradição, dar também novos significados, principalmente a partir de Jesus Cristo, Mas assim, nós temos essa tradição, a gente aprende com a Bíblia, A Igreja Católica, ela tenta sempre ser fiel à Palavra de Deus. Por isso que muitas coisas são permitidas em outras religiões e na Igreja Católica não. Por quê? Não porque ela não quer se atualizar, porque ela mantém a fidelidade à Palavra de Deus. Então, se está na Bíblia, nós não achamos que somos dignos de mudar essa determinação, Principalmente quando se trata do Novo Testamento. Já no livro do Macabeus, o povo antigamente guerreavam muito, como hoje em dia também estamos em clima bastante complexo nesses dias, Mas assim, a luta e a morte, ela sempre esteve presente na vida da humanidade. Um chefe de um grupo, ele perdeu companheiros na batalha, Então ele fez uma arrecadação, Na época não se tinha tradição de rezar, se mandava rezar. Quem rezava era o sacerdote que estavam lá no templo. Então ele fez uma arrecadação, fez uma lista dos companheiros que ele tinha perdido na batalha, mandou para Jerusalém, onde tinha o templo, para que fossem rezar. Isso está registrado no livro do Macabeus, segundo Macabeus. E o sacerdote que estava lá recebendo essas oferendas, ele coloca lá no livro: santo e piedoso pensamento esse de rezar pelos mortos. Dá a impressão que até então não se tinha um registro e nem uma tradição de rezar por quem tinha morrido.
Então começa com esse chefe de um grupo do exército que faz essa coleta pedindo para que o sacerdote lá rezasse pelos colegas dele que ele tinha perdido na batalha. E ali vem toda uma tradição, então se mantém essa tradição de rezar pelos mortos. E tem muitos motivos pela qual nós rezamos pelos mortos, né? Um dos motivos é o ponto humano, né? É a nossa gratidão, é o nosso respeito, a nossa consideração a quem nos precedeu, a quem partiu antes de nós, porque geralmente são pessoas importantes da nossa vida, os nossos pais, os nossos avós, nossos catequistas, nossos professores que são mais de idade, então eles fizeram parte da nossa vida, então assim, não termina tudo, não é um fim. Não vou abandonar porque não estão mais aqui, então tem essa parte, eu diria assim, o lado humano da oração dos finados, de recordar os mortos, saber que eles continuam tendo importância na nossa vida. Também para a Igreja Católica, a gente incentiva a questão da oração pelos mortos, porque nós acreditamos no purgatório. E o purgatório é aquele espaço como que neutro, não foi nem para um lado nem para o outro, está lá. Então é a nossa ajuda, né? É a nossa colaboração, rezar para que as pessoas possam sair desse espaço, né? Dessa sala, que é uma sala que deve introduzir para outro lugar, né? Pelo menos na Bíblia diz que alguns vão para a esquerda, outros para a direita, e alguns vão receber um prêmio eterno, outros o castigo eterno. Então, assim, nós rezamos para que essas pessoas possam sair deste lugar, né? E também porque a igreja podemos dividir assim em 3 dimensões. Tem a igreja triunfante, são aquelas pessoas que morreram, que foram boas, que foram santas, que foram honestas e que conseguiram triunfar, né, na vida eterna. Existe a igreja militante, que somos nós, que estamos aqui na militância, na caminhada. E existe a igreja padecente, aquela que padece, que está lá padecendo. Então, assim, a igreja triunfante, ela pode rezar por nós, né? Como santos que intercedem, os nossos avós, pessoas queridas, certamente alcançaram a eternidade junto de Deus e rezam por nós, que estamos aqui militando. E nós, na militância, podemos rezar por aqueles que estão padecendo, né? Então, também alguns diriam que é um círculo vicioso, ou seja, um reza pelo outro, mas nós chamamos da comunhão dos santos, né? Então a gente acredita nesse poder que vai além das coisas naturais. Inclusive, o dia 2, né, de novembro, que é celebrado o Dia de Finados, ele é um dia depois do Dia de Todos os Santos, né? Quando o senhor citou aí, padre, as 3 igrejas, né? Também tem uma relação com isso, também é uma preparação, uma forma de se homenagear, né, cada uma dessas esferas. Exatamente. Os santos, todos os santos, porque assim, tem aqueles santos que são, digamos assim, oficializados, né? Então tem o dia de Santo Antônio, o dia de São João Paulo II, e tem os demais, né? As pessoas também que não subiram nos altares, mas que deixaram um legado muito importante. Então, coloca todas essas pessoas de alma boa que estão no céu, né? Então, a gente lembra todos esses santos. E não sei se foi uma coincidência, não sei se se escolheu o primeiro dia do Sinado ou se escolheu o primeiro dia de Todos os Santos, mas essa ligação, né? Porque a santidade da qual nós católicos defendemos, ela é um processo depois dessa vida terrena, né? Porque a gente pode ganhar e como pode perder esse processo, essa graça, estando vivo, né? Então, se lembra também esses fiéis defuntos, a gente diz dia dos fiéis defuntos ou finados. Então, tem uma ligação entre um e outro. E eu até lhe perguntei, né, antes de a gente começar, de onde veio, né, essa data, porque
a celebração do Dia de Finados, aí ela sempre foi, talvez, uma prática aí da comunidade cristã. Ela acompanhou, como o senhor me explicou, né, antes da gente começar, acompanhou os costumes já lá de antigamente. De onde será que vem, né? E tem registros na Bíblia, assim, de luto, né, dessas passagens com os que já partiram? Os registros da Bíblia, então, é aquilo que aconteceu mais no início, até Jesus Cristo, né? O que tem um registro bastante claro e que nós católicos defendemos muito é a questão do sétimo dia, né? Principalmente a missa de sétimo dia. Porque na Bíblia existem vários registros, pelo menos 3 deles. Um, por exemplo, é de José do Egito, que ele registra lá no livro do Gênesis que quando o pai dele morreu, Jacó, ele guardou luto por 7 dias. Também tem uma mulher na Bíblia, agora me fugiu o nome, eu não sei se é Ruth ou Esther, que também ela guardou luto de 7 dias quando perdeu uma pessoa importante. E também, antigamente, as distâncias eram muito grandes, né? Então, assim, não tinha como a família estar presente num enterro. Então, se guardava aquele espaço de tempo e a pessoa, como se fazia presente, se não conseguia fazer presente na missa de corpo presente, se fazia na missa de sétimo dia. E a tradição do 7 vem da criação. Por quê? Porque a morte é o nosso descanso, né? Assim como no final do dia a gente precisa do nosso descanso, no final da semana a gente já tem um dia de descanso, ou deveria ter. No final do ano a ideia é um mês de descanso, porque sempre o descanso é reparador. E é um direito, é uma necessidade e um direito do ser humano. E também no fim da vida, para que a nossa alma possa descansar, não precisa estar preocupada com outras questões. Então, como Deus trabalhou nos 6 dias e descansou no 7º, existia essa tradição também, que era no 7º dia que a pessoa iria descansar e se oferecia então a prece, a oração, a missa, onde tem a oportunidade do sacerdote. Mas também é uma tradição que nós pegamos da Bíblia. E vem dessa origem também os pedidos, né, as intenções das missas, porque como o senhor explicou, né, padre, às vezes se fazia lista, né, dos entes queridos e se pedia para o pároco rezar, então, para os celebrantes, né, realizar essa oração. Também vem dali, deriva dali? Com certeza, porque é o registro que nós temos de alguém que pede para rezar nessas intenções, né? E assim, para que tenha uma missa, tem que ter intenção, né? Tem um motivo da missa, né? Principalmente se o padre não vai rezar só para ele, né? Tem uma motivação, então tem as intenções. Então, na Igreja Católica existe essa tradição das intenções. Então, vai se somando as intenções, né? Se coloca, porque faz bem também para quem recebe e faz bem para quem oferece, né? Por exemplo, muitas vezes a gente atende casos de pessoas que não conseguem esquecer, que não conseguem descansar bem, que sempre vem à mente um fiel, um falecido. E geralmente a melhor receita ainda é oferece uma missa. Oferece uma missa pela alma dessa pessoa e tem dado muito resultado. São tantos resultados positivos que assim você pode perceber, quem acompanha as intenções da missa, eu acho que até mais da metade, em muitos casos, são para fiéis defuntos. Então, assim, se essa tradição de milenar continua ali, as pessoas continuam oferecendo missa, é porque traz uma paz, principalmente para quem oferece. Então, ela tem esse sentido litúrgico de você ajudar alguém. É um ato de caridade você rezar pelos mortos, né? Caridade para com o outro, porque eu já não posso ir lá dar um abraço, um aperto de mão, dar o meu afeto para ajudar a pessoa, mas eu posso rezar por ela. Então é aquilo que está no meu alcance. E por isso no catolicismo existe uma tradição muito grande de oferecer missas, orações, terço para os nossos fiéis defuntos. Padre Calailson, nesse momento do Dia de Finados, além de a gente celebrar, né, homenagear essas pessoas que já partiram, também é um belo momento aí para a gente refletir
sobre a nossa vida, né? Sobre a finitude, talvez, ou até mesmo reforçar essa esperança, né? Nós católicos que acreditamos aí na ressurreição, também é um momento para que os fiéis aí possam refletir nessa data, né? Exatamente. Eu acho que todo velório, toda morte, né, é um momento para a gente refletir sobre a nossa vida, né? Porque no Evangelho Jesus diz: estai atento, estai vigiando, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá, né? Então, assim, a morte deve nos fazer pensar mais sobre a vida, sobre como estamos vivendo. Às vezes a gente perde muito tempo, espaço, oportunidade, amizade, por questões que não vale a pena se a gente pudesse pensar um pouquinho mais no valor da vida. Então, assim, às vezes é dolorido quando você está num velório e percebe o remorso, né? O ressentimento, o arrependimento. Eu acho que é um dos piores velórios que nós temos que enfrentar é quando a pessoa percebe, opa, não dá mais tempo, né? Perdi a oportunidade. Então a única coisa que resta é o ressentimento de dizer por que eu não fiz, por que eu não perdoei, por que eu não visitei, por que eu não ouvi. Então são tantas perguntas que você não tem mais a resposta, você não consegue, você fica paralisado. É a impotência, você se sente impotente porque assim, é frio. A morte é isso. A morte é uma separação para nós cristãos católicos. Nós somos únicos e irrepetíveis. Nós não somos continuidade, né? Não é falar mal de outras tendências, é falar daquilo que é nosso. Nós não somos uma reencarnação, nós somos únicos, né? Nós somos irrepetíveis. Você é você e ninguém mais vai poder fazer se você não faz isso. Se você não vive aqui e agora, você não vai ser no futuro uma outra pessoa para alcançar aquilo que você precisa alcançar. Mas também a morte é um momento de gratidão, né? Porque existem muitas coisas bonitas na vida, né? E a gente sabe que a morte ela não é um mal em si mesma. A morte é algo necessário. Que não seja trágica, que não seja prematura, é o que a gente espera, mas é algo mais natural depois do nascer, é o de morrer. Então também é um momento de gratidão, de ação de graça, de elevar a Deus uma prece por essa pessoa que foi tão querida na tua vida, tão especial na tua vida. Então, assim, é um sentimento às vezes até confuso, né? Porque a morte nos lembra a tristeza, a separação, mas também representa muita história, muitos acontecimentos vividos. E a Igreja Católica, ela busca beber um pouquinho de cada cultura, né? Ela não vem impor tudo, né? Se você vai num dia de finados, por exemplo, na região do Chile, do Peru, da Bolívia, que tem os aspectos Inca, é uma tradição bem diferente. Se você vai na Guatemala, El Salvador, ou México, que tem a tradição dos astecas, é totalmente diferente da nossa celebração. No caso, para eles é bem mais festivas, né? Mas assim, o importante é lembrar dessas pessoas que nos precederam e que partiram antes de nós, como também um sinal de caridade e de gratidão da nossa parte. Como que a paróquia se organiza para essa celebração, padre? Porque a gente tem, inclusive, a programação no site da Rádio Sarandi, nas redes sociais, nós estamos divulgando, são várias missas, várias celebrações, né, nesses dias. E como é que é feita essa preparação? Como que o fiel pode se preparar? Muitas famílias, muitos grupos aí, né, se dirigem ao cemitério, fazem aquela limpeza, né, do espaço, levam flores, levam velas. Como que o fiel pode, então, se preparar? E como que a paróquia, especialmente aqui a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, se prepara para essa data? A paróquia, nós padres buscamos tentar atender todos os cemitérios, porque onde tem um cemitério tem um ente querido e tem uma família que zela por ele, né? A gente não pode abandonar o cemitério e permitir que se torne um campo neutro, né? No espanhol, o cemitério é chamado Campo Santo. Então, assim, se lá tem um defunto e tem uma família, a gente sabe que alguém vai lá para limpar, para cuidar,
para rezar. Então, o padre tenta se aproximar desse momento e oportunizar também uma missa para que essa pessoa possa estar na missa e oferecer a missa por aquele ser que ali se encontra, pelo menos a sua parte humana, a sua parte material, né? E assim como nós estamos bastante frágeis aqui em Sarandi, nesse momento, por exemplo, estou sozinho, a semana que vem sozinho. Então, nos fins de semana, a gente pede ajuda dos nossos companheiros que estão em Passo Fundo, que têm outras funções. Então, buscaremos atender o máximo todos os cemitérios, para que naquele dia também, ali naquele espaço, a gente possa oferecer uma missa para aquelas pessoas que estão enterradas ali, não só para quem tem familiar. Existem as intenções, né, que até são enumeradas, quando não são muitas, são citadas uma a uma. Mas assim também a Igreja Católica, em toda a missa, ela reza por todos os fiéis defuntos. Isso está dentro da oração eucarística. Em todas as orações eucarísticas tem uma prece pelos defuntos. Então, assim, não existe aquela alma abandonada. Não, porque em toda missa que se reza, a gente lembra também, por quê? Pela comunhão do santo, porque a gente sabe que estamos aqui de passagem e a gente sabe que não somos apenas matéria, que existe algo a mais que chama alma, espírito, né? Esse ser invisível que precisa de atenção e de carinho. Então, dentro da programação, buscamos atingir todas as comunidades que quiseram ter missa em seu cemitério, para poder também honrar aqueles que deram a vida, que construíram a comunidade e que hoje se encontram nesse espaço reservado para os fiéis defuntos. São várias, né, missas aí durante a sexta, o sábado e o domingo, de maneira especial aí as missas no cemitério municipal aqui em Sarandi, no sábado às 17 horas e também no domingo às 9 da manhã. Às 9 da manhã, exatamente. Lembrar, assim, a todos os ouvintes que aqui na igreja, na paróquia, nós não teremos essa missa porque vamos fazer no cemitério. Então, já convidamos as pessoas para ir até o cemitério, embora nem todo mundo tem fiéis defuntos ali no cemitério, e aqueles que querem fazer a missa do domingo, né, esse preceito também da Igreja Católica, tem a oportunidade no sábado à noite e no domingo à noite, que também daí vamos rezar a missa de todos os santos, da liturgia do fim de semana. E a liturgia de finados, então, fazemos no sábado à tarde e no domingo de manhã. Recordar que no sábado, né, nós vamos ter a presença do Monsenhor Adilson Pedro Buzin, né, bispo natural de Sarandi, que hoje está em Tubarão, que tem seus familiares também por aqui. Então, ele se prontificou a celebrar para a comunidade no sábado, e no domingo, então, ele reza onde está enterrado o seu pai, na comunidade da Barra do Signor, e também vai celebrar na comunidade Barreirinho, onde ele tem um companheiro de aula. Então, também para demonstrar, assim, a parte humana, né, a questão do afeto, de recordar pessoas que fizeram parte da nossa vida. E da mesma forma a gente convida, né, se por acaso alguém não conseguir se deslocar até a comunidade onde tenha, né, o seu ente querido, que pelo menos participe dessas missas aqui, então, no cemitério municipal de Sarandi. Padre Clailson, eu quero lhe agradecer o tempo que o senhor dedicou aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o Dia de Finados, e te peço de maneira especial, para a gente encerrar, nesse momento, né, de preparação, de reflexão para o Dia de Finados, o que a gente pode levar aí, que orientação o senhor nos daria como pároco, e que passagem daqui a pouco, né, a gente poderia refletir nesse momento para que nos ajude aí a fazer um Dia de Finados mais intencional. Muito bem, Alessandro. Então, eu acho que a palavra mais certa para o Dia de Finados é silêncio, né? Vamos parar os discursos, vamos deixar de rezar muito alto, vamos oferecer o nosso momento de silêncio, porque assim, o silêncio na liturgia ele tem a sua importância, ela tem a sua linguagem. Então, é o momento do silêncio para ouvir o nosso coração, para ouvir as sensações, para ouvir a gratidão de pessoas, para aprender também com os erros, porque assim, o cemitério é uma escola,
né? Uma enciclopédia onde a gente tem que tirar ensinamento de pessoas que aproveitaram e pessoas que não aproveitaram a vida. Então, assim, vamos tirar lição, saber que a vida essa é uma só e que esse espaço de tempo aqui ela é muito importante, né? É onde nós temos essa oportunidade de nos purificar e, sobretudo, de dar sentido para a vida de outras pessoas. Então, quando Jesus diz para que sejamos sal da terra e luz do mundo, né? Você não tem graça comer uma comida sem sal, né? Então a gente usa muito a expressão eu gosto daquela pessoa, por quê? Porque ela coloca gosto na tua vida. Então pense também nisso, né? Como você está sendo sal para essas vidas que ainda estão aqui, né? Para que o dia que você tenha aqui no cemitério você possa levar uma flor de gratidão, de agradecimento e não dê espaço para o arrependimento e para os remorsos. E, sobretudo, o importante é que você valorize esse dia. É um dia penitencial para nós cristãos católicos, não é um dia festivo. Você vai se encontrar com muitas pessoas no cemitério. Cuidado com falar alto, tocar assuntos que não tem nada a ver. Pense que ali do lado tem alguém que está ainda chorando, que está rezando por seu ente querido. Então, assim, que tem esse clima, que tem essa espiritualidade. Não vamos banalizar tudo, vamos levar um pouquinho a sério aquilo que realmente deve ser sério. Então, assim, o dia de finado é um dia para a gente ir no cemitério, rezar, limpar o túmulo e recordar entes, pessoas, né, seres humanos, que nos brindaram com a sua amizade e com a sua presença. Então pense nisso e troque o volume, abaixe um pouquinho o volume, saúde a quem você encontrar, que é um momento também de encontro, né? O morto nos possibilita muitos encontros, a morte nos possibilita muitos encontros, esses encontros também são importantes. Mas assim, vamos ficar mais no olhar, no carinho, no silêncio e na oração, e vamos evitar um pouquinho o barulho, né? Os ruídos que podem atrapalhar também aqueles que estão ali honrando e rezando pelos seres que já partiram. Muito obrigada, Padre Clailson. E os microfones da Rádio Sarandi sempre estão abertos aí para que a gente possa trazer mais informações, mais reflexões aí para a comunidade. Muito bem, obrigado, Alessandro, obrigado à Rádio Sarandi. E para concluir, então, recordo a frase com a qual eu comecei aqui, que é a nossa inspiração, que é aquilo que o sacerdote lá no livro de Macabeus falou para Judas, que era o chefe do exército, sirva para você. Santo e piedoso o pensamento este de rezar pelos mortos. Muito bem, esse foi o Padre Clailson Natal Barpa, ele que é pároco aqui da paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Sarandi, nos falando um pouquinho mais sobre o dia de finado, celebrado agora em 2 de novembro, esse feriado religioso dedicado então a orações, homenagens aos que já faleceram. Esse foi o Cá Entre Nós desta quarta-feira, com apoio sempre de Sicredi, Coprel Telecom. Uma boa tarde para você.